fato de trabalhar sobre o Brasil foi uma casa da vida pessoal, quando eu estava me formando, e eu tive a oportunidade pessoal de morar um ano no Brasil, e então eu escolhi, como eu estava formada em História, eu escolhi um tema de História do Brasil para o meu tema de pesquisa de mestrado. E então acabei gostando muito, porque é uma história muito pouco estudada na França, no ensino secundário e até na faculdade, e a América do Sul em geral, a história da América do Sul e do Brasil em particular. A história da ditadura brasileira, para mim, era totalmente desconhecida, até a existência de um golpe de Estado e de um regime militar. Sorbonne, e a tese dela foi publicada em português nas melhores livrarias pela Zahar, e foi publicada também em francês, e foi publicada em 2012, e em 2013 ela recebeu o prêmio Thomas Skidmore da Biblioteca Nacional do Brasil, e a obra dela então está sendo publicada também em inglês. Então, de maneira que vocês podem ler o livro dela nas 3 línguas, né, que é um livro sobre a política nos quartéis. Então, eu não vou falar muito do conteúdo, porque é exatamente esse o tema sobre o qual ela vai falar essa noite. Então, eu vou apresentar aqui 2 pesquisas distintas, uma concluída e outra ainda em curso. A primeira é a pesquisa que eu fiz durante 5 anos, que foi a minha tese de doutorado e que foi publicado em 2 livros que a Mariana apresentou, que trata de mobilizações e de protestos de jovens oficiais, geralmente de direita ou de extrema-direita, durante a ditadura militar, nos anos 60 e 70, um corrente militar que a gente chama geralmente de linha dura da ditadura militar. Nós nos conhecemos num congresso da ANPUC, Associação Nacional dos Professores de História, em 2011, que ocorreu na Universidade de São Paulo, e nós estávamos no mesmo simpósio temático, cada uma apresentando o seu trabalho, e nos encontramos e, bom, rapidamente entrei em contato com ela e me interessei pelo tema dela e vice-versa, e aí conversamos sobre a possibilidade de desenvolvermos um projeto juntas. Justamente porque nossos temas, eles tinham uma área de intersecção, que gerou um projeto que vem se desenvolvendo desde 2012, e cujo um dos episódios foi a vinda dela justamente para trabalhar um pouco comigo ao Vive a Cores aqui em Floripa. E aí, como ela vinha para cá, eu achei que seria uma excelente oportunidade para ela, enfim, se apresentar no PPGH e conhecer os colegas ela conhecessem também. E até porque é uma historiadora, uma brasilianista que tem livro publicado no Brasil, na França, agora ela está escrevendo um livro sobre o Brasil para ser publicado na França, então é uma pessoa que merece ser conhecida, né? Como num país onde os militares não fazem política, estourou um golpe militar, se instalou e existiu durante 21 anos um poder que foi essencialmente militar, apesar de ter sido assessorado por numerosos civis e apoiado por uma parte notável da população. Como forças armadas coletivamente marcadas pelo apolitismo obrigatório, puderam exercer tanto tempo poder nesse país. Durante a ditadura, o debate, em uma palavra apolítica, se disputou entre um punhado de generais de 4 estrelas, geralmente do Exército. Esse punhado de generais, uns 20, vocês conhecem os nomes deles. Eles se chamam Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gás e Figueiredo, que foram os 5 presidentes, ou Cordeiro de Farias, Lira Tavares, Mourão Filho, Orlando Geisel, Antônio Carlos Muricy, etc. Eles são todos da mesma geração. A geração de 1900, nasceram em torno dessa data, que foi a atriz de todos os grandes eventos dos séculos. Eram tenentes no momento do tenentismo, comandante de unidades médias durante a Segunda Guerra Mundial e generais em 64. Muitos deles foram, portanto, ativos politicamente todo o século XX e, com eles,
teria morrido ao longo do século o ativismo político de oficiais subalternos. Então, não se pode mais dizer exatamente, não se fala na historiografia que durante a ditadura os militares não faziam política. Mas permanece a ideia, na maioria dos estudos produzidos sobre o tema, que a grande maioria dos militares, os menos graduados, não faziam política. O Orlando Geisel falou, frente ao alto comando do Exército, queiramos ou não, estamos metidos na política. O general, muitas vezes, é obrigado a aparentar que não está metido em coisa alguma, que cuida apenas da parte profissional, mas o general, evidentemente, tem que se meter na parte política. Mete-se pelos bastidores. Capitão, major, coronel e o próprio general de brigada devem deixar de fazer política. Política é só nos altos escalões. Comandante de exército faz política. Faz menos que eu, ministro, faço. E eu menos que o presidente. Mas faz política. É preciso dar a impressão que nós não estamos cogitando da política. Em outros termos, Orlando Geisel confessa que o apolitismo militar é um ideal, uma obrigação disciplinar, uma expectativa institucional, mas não necessariamente um comportamento generalizado. Isso é uma primeira falha grande no discurso do apolitismo militar. Isso justificava, para mim, o fato de se interessar ao pano de fundo do poder militar, aos oficiais subalternos e superiores, mas também aos generais marginalizados pelo sistema e aos civis envolvidos em mobilizações de militares. Em outros termos, a oficiais cujos nomes, a diferença dos que eu citei mais cedo, vocês não conhecem. Ficou no meu foco essa jovem oficialidade golpista e suas ramificações. A extrema-direita militar foi um interesse intelectual, o fato de fazer a constatação que na literatura sobre o tema aparecia essa figura dos jovens oficiais, mas nunca estavam estudados, não tinham nomes, não tinha ações precisas, não falava. E então eu quis ir atrás de fontes para saber quem era e por que tinha sido esquecidos também no Brasil. O fato de escolher essas figuras também eu acho que foi um desejo pessoal de estudar pessoas muito diferentes de mim. Porque eu sou mulher, porque eu sou civil, porque eu sou de esquerda. Eram pessoas totalmente distantes de mim. Por isso, era indispensável recorrer a entrevistas com esses oficiais que foram também militantes políticos nesses anos e que tinham, no momento da minha pesquisa, entre 75 e 85 anos. E, por surpreendente que pareça, muitos deles aceitaram fazer entrevistas. Então, é óbvio que o fato de ser estrangeira ajudou a obter essas entrevistas. Me fez parecer, aos olhos dessas pessoas, mais ignorante e alheia aos debates nacionais sobre a memória da ditadura, a comissão da verdade e a hipótese da judicialização dos crimes cometidos por agentes da repressão. Eu não era suspeita de, entre aspas, revanchismo na palavra, no vocabulário deles. O fato de ser mulher também aumentou a confiança dos meus entrevistados, porque implicava mais ignorância, ingenuidade e ausência de consciência política. Assim, inúmeras vezes, meus entrevistados me contaram a cronologia básica do Brasil no século XX, me explicaram que era Getúlio Vargas, João Goulart, que tinha acontecido uma revolução democrática em março de 64, etc, etc. Eu vou tocar um trecho de uma entrevista de um desses militares, que foi ativo politicamente durante o período militar, que mostra um pouco a relação que se estabelecia entre os entrevistados e eu, e que o deixava se estabelecendo porque libertava muito a fala deles. Olha, atualmente, eu acho que o nosso país não está atravessando uma fase muito difícil no aspecto de moralidade e combate à corrupção. Naquele tempo, era, apesar que eu tenho admiração, mas infelizmente, era o Getúlio Vargas. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um presidente que
sempre ele liderou, devido à situação política dele, ele sempre liderou a política, foi presidente. Mas o palácio do governo era um mar de lama. Mar de lama quer dizer, é como hoje. Para mim, o governo de hoje, o palácio do governo de hoje é um mar de lama. Era igual no tempo do Getúlio Vargas, era um mar de lama. De tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta violência. Hoje nós estamos na mesma situação. Nós fizemos uma revolução redentora, não sei se vocês ouviram falar, de 64, para acabar toda essa pouca vergonha do país de 64. A minha hipótese e tese é que a adesão da maioria da oficialidade ao golpe foi o resultado de uma extraordinária campanha de propaganda, uma campanha profundamente política, dentro das Forças Armadas, desde o final dos anos 50, que ficou convencendo a essa parte da instituição militar que o governo legal não podia continuar no poder. Essa campanha de propaganda foca na ameaça comunista, certamente, mas o elemento ainda mais central é a ameaça de subversão da hierarquia e da disciplina militar. Imaginário militar antigo, reativado, mobilizado, até construir a imagem que o exército e a ordem legal já estão sendo destruídos de dentro pela subversão. Como ela trabalha com esse tema das direitas, né? Pensar as direitas entre os militares, quer dizer, são, não vou dizer que tem uma relação direta com o presente, mas tem ecos, digamos assim, né? Quer dizer, nós encontramos hoje uma situação de recrudescimento, de aumento, né, das forças de direita, de grupos querendo que volte a ditadura militar, de pessoas que defendem, como o Jair Bolsonaro, abertamente, pessoas que estiveram presentes e atuantes como torturadores e como agentes repressivos durante a ditadura militar. Então, há conexões que podem ser estabelecidas como presente, né? Claro, sempre tomando cuidado de fazer as devidas distinções de período e outro para não ser anacrônico, mas é um tema, sim, que ainda tem eco.